Olá, bom dia a todos. Hoje, terça-feira, 29 de abril de 2014. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Câmara. A audiência pública que estava marcada para amanhã na Câmara de Vereadores foi adiada. Os motivos são os volumes de sessão extraordinária e a proximidade com o feriado do Dia do Trabalhador. O encontro deve ser remarcado nos próximos dias. Em abril, a Câmara de Vereadores já realizou 4 audiências públicas. Os temas discutidos foram saúde, hospital infantil, industrialização do lixo, educação e agricultura familiar. E de autoria do vereador do Solidariedade, Zeca Bombeiro, a indicação que solicita providência junto ao CETERB no sentido de ampliar o horário de ônibus na linha 155, no Badenford. Segundo o vereador, o objetivo é atender os alunos e funcionários do Instituto Federal Catarinense, que hoje precisam atravessar a BR-470 para ter acesso ao transporte público. E o vereador do Partido Democrático Trabalhista, Ivan Nats, solicitou a colocação de placa de sinalização de redução de velocidade, placa indicando escola na rua João Schitz, no bairro Garcia. De acordo com o parlamentar, a indicação atende pedidos de moradores na região. E o vereador do PSDB, Jans Mantel, solicitou a recuperação da Boca de Lobo na Rua Engenho, no bairro Fortaleza. O parlamentar também solicitou à Prefeitura a recuperação do calçamento na Rua Hugo Lotte Júnior, também no bairro Fortaleza. O vereador do Partido Democrático Trabalhista, Ivan Nats, questionou à Prefeitura quais os procedimentos foram tomados para a ligação da Rua Casimiro de Abreu e Rua Frei Luciano Corte, no bairro Vila Nova. De acordo com o parlamentar, o pedido é uma reivindicação histórica dos moradores na região. E o vereador Marco Antônio Van Rossky, do PSDB, encaminhou votos de congratulação ao ex-intendente do Garcia, Antônio Tilman, pelo excelente trabalho desenvolvido frente à intendência do Grande Garcia, no período de 1 ano e 2 meses. E o vereador do PSD, Antônio Veneza, questionou a Prefeitura se há projeto e data para execução de ciclovia e calçada na Rua Frederico Jensen, no bairro Itopavazinha. O parlamentar também questionou, por meio de requerimento, se há projeto para que as redes de água e esgoto do SAMAI sejam instaladas no passeio e não na pista de rolagem. E já está valendo o projeto de lei que institui no calendário oficial do município a Semana Municipal da Criança Excepcional, a ser realizada anualmente de 25 a 31 de março. A lei é de autoria do vereador do PSDB, Jans Mantel, e tem o objetivo de reforçar o tema da inclusão no município. E agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Dizem que o Brasil é o país da corrupção, mas dizem também que um país é a cara de seu povo. É aí que a gente percebe que, além de dinheiro, a corrupção anda desviando outros valores dos brasileiros. Onde esperto é aquele que fura fila, é aquele que lucra no troco. A corrupção está nas ruas como uma armadilha. Mas esperto mesmo é aquele que não cai nela. De autoria do vereador Mário Hildebrand, um projeto de lei aprovado em 4 de junho de 2013, que institui a Semana Municipal da Mobilização para a Busca da Criança Desaparecida. De acordo com o parlamentar, quem quiser informar os órgãos responsáveis ou denunciar alguma questão contra a criança, pode ligar para os números 100 ou 181. E para aprofundar mais sobre este assunto, estamos aqui no estúdio do Jornal da Câmara com o parlamentar. Vereador, obrigado pela participação, é sempre uma satisfação entrevistá-lo aqui no Jornal da Câmara. Obrigado, Jean, pela oportunidade. Eu acho que a gente tem que discutir, além desse projeto, outras ações que a gente tem travado, e essa é uma das ações que eu considero fundamentais pela conscientização e pelo objetivo que nós precisamos também ter, como parlamentares, de levar para a população as informações dos canais que elas têm de acesso ao seu direito, né? É um direito do cidadão usar o 100, usar o 181 para prestar informações, prestar denúncias para a proteção da criança e do adolescente. Agora nós vivenciamos, por exemplo, a situação daquele menino Bernardo que foi, segundo informações, morto pelos próprios pais no Rio Grande do Sul.
estas situações idênticas nós vivenciamos aqui em Blumenau. Eu, enquanto secretário, tive a infelicidade de viver situações onde os pais abusaram das suas filhas desde que nasceram. Uma menina de 0 a 9 anos abusada sexualmente pelos pais e a irmã dela de 0 a 4 anos. Inclusive, o abuso sexual era tão grave na família que o irmão, também adolescente, abusava delas. Então você veja a situação que nós enfrentamos e que muitas vezes não aparece aqui, mas que o vizinho sabe ou desconfia, ou a criança de algum modo retrata isso na escola, na creche, e alguém precisa ter um canal de denúncia, um canal para pelo menos informar a população do que está acontecendo. Para quê? Para quê? Para evitar, porque essa criança que sofre agressão é a futura criança desaparecida. É ela que pode ser morta, enterrada numa cova rasa, jogada num ribeirão, pode ser vítima de algum familiar ou de algum abusador. E se nós vimos essa situação, temos nada mais, nada menos do que a obrigação de fazer essa denúncia. Então, eu entendo que a conscientização é um dos elementos centrais e fundamentais para a busca do direito do cidadão. Até porque, não é verdade, muitas vezes a criança ela acaba se intimidando na sua inocência, ela acaba sendo intimidada por maiores, até de denunciar, e às vezes por isso a importância de fazer esse olhar analítico e poder ser a voz dessa criança, desse adolescente, não é verdade? Sem dúvida, porque até você imagina o seguinte, se a rotina da criança é violência dentro de casa, ela vai entender que a violência é normal. Então ela não vai nem denunciar que sofre violência, porque ela sofre a violência e não sabe se aquilo é natural, se a outra criança sofre ou não, e isso vai se multiplicar. E essa criança, se ela não for vítima e não perder sua vida nesse contexto, vai acontecer dela poder, muitas vezes, ser o futuro violentador do futuro. Aqui é no futuro do futuro, mas é a própria realidade. Ela vai acabar lá na frente sendo a agressora de outras crianças, porque ela não aprendeu nada diferente na vida dela a não ser isso. Vereador, o senhor também acredita que às vezes a gente precisa melhorar um pouquinho essa questão até da própria denúncia, né? Porque tem os canais estão aí, está acessível, o senhor bem destacou, o 100, 181, e é preciso realmente fazer uso desses canais, não é? E o importante é colocar que a denúncia ela pode ser anônima, a denúncia traz a condição da apuração, e a apuração não quer dizer que o momento que você fez a denúncia, se você está em dúvida, que aquele elemento já está condenado, né? Muito pelo contrário, pode ser que a sua suspeita não seja realmente uma violência ou uma violação do direito da criança. Mas quem tem a obrigação, quando você faz a denúncia, de verificar isso, é o Conselho Tutelar. É o Ministério Público, é o Poder Judiciário. Então, você, pelo menos, fez o seu papel de buscar o acesso à criança a esse direito, de abrir as portas ao acesso a esse direito. Por isso eu também fiz, ainda em 2012, junto à Câmara de Vereadores, uma proposta de resolução que então foi acatado pelo então presidente, pela mesa diretora, na qual possibilitou que a Câmara de Vereadores também na sua programação apresentasse questões sobre adoção, questões sobre violência na sua programação, esclarecendo a questão da população, dos direitos que ela tem também e dos acessos que ela tem à proteção à criança e adolescente. Vereador Mário, o senhor comemorou o lançamento do projeto do Centro de Inovação aqui em Blumenau. O que significa esse centro anunciado pelo governo do estado de Santa Catarina para a cidade e também para o desenvolvimento humano e o desenvolvimento econômico da região? Então, é importante destacar que são, além dos 6,7 milhões, que é o valor da obra, 6 milhões e 700 mil, ele traz uma perspectiva de futuro extremamente interessante na questão da formação tecnológica e da inovação. E muito sábia a visão do então secretário Paulo Bornhausen, e hoje deputado federal, na implementação desse projeto junto às universidades. Nos mais de 15 elementos e ações que foram executadas, todas elas aconteceram junto às universidades das cidades. Em Blumenau, essa parceria foi com a FURB, dando a condição de que esse projeto fosse facilitado e a universidade fosse facilitadora e fomentadora das ações dos projetos dos próprios universitários na questão
da inovação e dessas ações. Nós temos agora bem presente na região de Joinville a BMW. E a BMW é uma empresa que na sua formação, na sua questão, ela trabalha com inovação sempre, inovando todo dia na busca de novas alternativas para a propagação da informática, para a propagação de uma série de ações. Vamos pegar aqui hoje, nós temos a lâmpada de LED, que ela é extremamente econômica, que ela já está sendo usada na iluminação pública. Para quê? São ações simples que foram pensadas em espaços tecnológicos de inovação que trouxeram a melhoria da nossa iluminação, e assim podemos falar da informática, podemos falar de mais diversas ações. Vereador, até porque, e vale lembrar, o senhor tem um mandato muito focado na questão social, e quando a gente fala de trazer um centro de inovação, o governo do estado dá uma contribuição grande para realmente tirar essa juventude, né, que muitas vezes, não por consciência pessoal, mas até por círculos de amizade, acabam se envolvendo em caminhos que não são os caminhos adequados para o desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, não é, vereador? Quando você traz novas tecnologias, quando você discute alternativas de geração de trabalho, mercado e renda, você dá emprego. Você dá emprego, você busca uma alternativa diferente daquela que é da assistência social. Você traz uma nova perspectiva focada numa alternativa de superação dos limites da própria cidade. E é isso que o Centro de Inovação vai trazer. Ele vai trazer novas oportunidades de trabalho, novas oportunidades para os nossos estudantes e que podem ser dentro da cidade ou podemos formar pessoas para desenvolver projetos lá. E também vamos ser embriões de empresas, né? De pequenas empresas que vão se tornar grandes empresas na área de tecnologia. Se nós pegarmos aqui em Blumenau, nós temos uma série de empresas na área de tecnologia, de software e própria hardware também, mas especialmente software, que começaram em pequenos espaços, em garagem, e hoje são vendedores de software para todo o Brasil e que trazem uma repercussão nacional tremenda nessa construção também. Doutor Mário, o senhor participou em São Paulo em um curso de formação de entidades, e liderança, capacitação mesmo. Como é que foi esse curso? O que ele discutiu e qual que é a importância desse curso, falando no âmbito social? Eu vivi a questão de secretário de assistência social durante 7 anos e meio. E nesse período eu encontrei e enfrentei uma série de mudanças na legislação que trabalha a certificação das entidades sociais do município. E essa certificação que acontece no município, ela influencia a certificação estadual e a federal, ou seja, garante a essa entidade o acesso a uma série de isenções fiscais. Essa isenção fiscal, é importante dizer que ela não é nada mais, nada menos que a manutenção do recurso em Blumenau, né? Quando alguém discute muitas vezes, mas as entidades têm que pagar imposto, talvez, né? Mas se ela presta um bom trabalho social, o imposto que ela não paga, ela reverte para uma ação social aqui. Agora, se ela pagar o imposto sobre a folha de pagamento, por exemplo, sobre cada funcionário que ela paga, esse recurso vai para Brasília e talvez até volte para cá, mas com uma certa restrição e com uma série de viagens que a gente vai ter que fazer para Brasília, ou que o prefeito vai ter que fazer, como se diz ainda, com o pires na mão, para trazer o recurso. Então, a isenção fiscal que a gente busca e trabalhou nesse curso em São Paulo foi a busca da informação para o meu aperfeiçoamento e para que a gente pudesse estimular as entidades a continuar se atualizando, a buscar a legislação a cada dia e se fortalecer a cada dia para que elas tenham a condição de também manter a sua certificação da filantropia e, com isso, continuar prestando um bom serviço. Antes, a certificação das entidades era só na política de assistência social. Agora, não. Ela precisa acontecer na política de educação, para as entidades que trabalham com, por exemplo, creche 0 a 6, e precisa acontecer na saúde para as entidades que trabalham especificamente nas questões de saúde. E isso precisa evoluir tanto na própria política pública, os secretários municipais de cada pasta precisam conhecer isso, os conselhos precisam conhecer isso e as próprias entidades precisam conhecer isso. Então, esse curso debateu durante o dia inteiro essa discussão e foi extremamente importante porque ele me mostrou que Blumenau está no caminho certo,
precisa agilizar algumas coisas, mas que o processo que eu iniciei foi dado continuidade, ele vai trazer no amadurecimento e na questão da garantia de que nossas entidades continuem tendo acesso ao certificado de entidade beneficente de assistência social. Vereador Mário, o senhor também destacou, e o governo do estado lançou um grande programa, que é o Pacto por Santa Catarina, com o objetivo de cada vez mais desenvolver de todas as áreas do nosso estado esse Pacto por Santa Catarina. E o senhor destacou algumas ações empreendidas do governo do estado aqui no município de Blumenau. Quais ações a gente pode destacar agora para o cidadão blumenauense que nos acompanha em casa? Então, dentro do pacto podemos destacar já encaminhadas aqui, que é o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, que as obras já estão andando, o Centro Dia do Idoso, que o recurso já está garantido, que as obras estão bem encaminhadas. Há uma grande possibilidade de nós termos um centro de referência especializado em assistência social, que a construção desse centro, que ele também, o objetivo desse centro é atender a situações de violência contra a criança, violência contra o idoso, violência contra a mulher, que a gente ainda pode manter junto ao seio familiar. A questão da SC 108, que a licitação já foi aberta, as obras já devem estar sendo programadas assim que forem possíveis para acontecer após as audiências públicas, licenças ambientais, para que a SC 108, que é a ligação da Via Expressa com a Vila Itopava, venha acontecer, trazendo, eu diria assim, uma vida nova para a Rua Dr. Pedro Zimmermann e possibilitando também que os recursos do BID, que o governo municipal já captou através de um financiamento, sejam aplicados para a reurbanização da Pedro Zimmermann, e as SC 108 são mais de 130 milhões de investimento. A questão da penitenciária está caminhando, o terreno já foi mapeado, já está em processo de aquisição e desapropriação na Silvano Cano da Silva, agora está na discussão das licenças ambientais, que também é um desafio grande que está aí pela frente, que são 30 milhões de recursos que o governo do estado está aplicando. Na ponte do Badenfurt foram aplicados já anteriormente 5 milhões, esse ano mais 10 milhões para possibilitar a conclusão da ponte, e agora com o prolongamento da Humberto de Campos, onde a previsão das desapropriações são 28 milhões de reais, o governador Raimundo Colombo garantiu mais 10 milhões para Humberto de Campos, e uma série de outras ações que estão sendo desenvolvidas agora. O dique da Fortaleza está em fase final de conclusão, também com recursos aí quase R$1 milhão, que garantiu praticamente todo o recurso de conclusão foi do governo do estado, mas faltava agora R$1 milhão que era para ser contrapartida do município. O município apresentou dificuldades financeiras, o governador caneteou e garantiu mais esses R$1 milhão. Então, uma série de ações que o governo do estado tem feito para fortalecer as ações, para fortalecer o investimento do estado em nossa cidade. 5 milhões para o Hospital Santo Antônio, né? Então, dá para debater e discutir uma série de projetos, e eu tenho trazido isso, até porque nós temos falhas do governo do estado? Temos. Nós temos falhas do governo federal em Blumenau? Também temos. Mas eu acho que é importante também a sociedade ver e saber o que está sendo feito, porque naturalmente é mais fácil dizer que não está sendo feito nada do que dizer aquilo que está sendo implementado. Precisa evoluir? Precisa, e esse debate tem que ser feito com os nossos deputados estaduais para que eles também possam nos ajudar trazendo mais recursos. Até o senhor destacou a importância de fazer esse diálogo de forma integrada, né? De todos os níveis, seja federal, estadual, municipal, até porque o bem comum, o Estado como um só, ele é um Estado que ele protege todo um conteúdo de nação. O recurso não é do governador Raimundo Colombo, né? Nem da presidente Dilma e nem do prefeito Napoleão. O recurso é meu e é seu, e é de todos os cidadãos. São impostos que nós pagamos. E quando muitas vezes diz, o governador, ou a presidente Dilma, ou o prefeito fez aquilo, garantiu. É verdade, é bom, é uma ação que eles desenvolveram, mas não é nada mais, nada menos que a devolução do nosso imposto, do nosso recurso. E é esse o entendimento que eu tenho também. Não importa de onde vem o dinheiro, se ele vem do município, do estado, da União, importa que ele vá para a população. Até rimou, né? Mas o importante é que ele vá para a população e atenda à necessidade da população. Vereador, falando em investimentos, o senhor destacou ampliação de linha de ônibus no Salto do Norte, naquela região. Era uma exigência que a comunidade já havia fazendo e agora foi contemplado, não é verdade? Uma das coisas que acaba batendo no nosso gabinete sempre são as linhas de ônibus. Ou quando elas existem, às vezes a população reclama que poderia ter
mais horários, ou às vezes ela não existe numa determinada rua, num determinado bairro, e aí nós temos trabalhado para que seja implementado. Eu não cobro, e nunca faço isso do executivo, faça lá uma linha de ônibus. Eu sempre, quando mando um pedido, um requerimento, eu trabalho especificamente que se faça um estudo, porque eu não sou técnico, nem você é, nem o meu assessor é, mas a população é o que sente. Então, e quem pode nos dar efetivamente a análise técnica é o CETERB. Então, eu mando um ofício, um requerimento, solicitando que o CETERB faça a avaliação, como fez no Salto do Norte, da necessidade ou não, primeiro, e segundo, da possibilidade, para que a linha seja implantada e a população seja atendida. Até porque hoje, no sistema integrado de transporte, cada quilômetro rodado que nós aumentarmos, vai, em tese, refletir na tarifa. E isso precisa ser muito bem avaliado. Assim como, talvez, nós precisamos evoluir também como cidade, que a população no futuro nos diga, olha, esta linha não precisa mais, né? Essa linha pode ser suprimida porque tem uma que passa aqui do ladinho, né? E eu posso andar 5 metros a mais, para que a gente também possa economizar e gerar desconto na tarifa no futuro e não aumento. Então, são os desafios, mas essa é uma cobrança que bate todo dia no nosso gabinete de vários lugares e a gente continua fazendo para atender a população. Dom Mário, foi aprovado aqui nessa Casa Legislativa, sancionado pelo prefeito Napoleão Bernardes, um projeto de lei de sua autoria que determina a presença de doulas, né, junto ali na realização do parto, até para dar esse suporte psicológico, suporte físico para a gestante. Qual que foi a intenção desse projeto? Como é que o senhor chegou a essa elaboração da necessidade de ter essa presença dessa doula junto? Doula, na realidade, do termo grego é mulher que serve. Podemos voltar um pouquinho no tempo, talvez você não, mas eu fui fruto de uma mãe, claro, com uma parteira, né? Com uma doula, que a gente poderia chamar hoje, na época em que não havia hospitais, obstetras à disposição como nós temos hoje. Então, o que está se querendo trabalhar nessa situação é o parto humanizado, é o parto que não seja com hora marcada, que se tenha a possibilidade de que ele seja o mais natural possível, que não seja uma questão simplesmente, não, vamos marcar o parto seu, a mulher engravidou hoje, então dentro de 9 meses, então vai fechar dia tal, às 10 horas da manhã você vem aqui, eu vou fazer o seu parto. Não é algo programado. O parto pode acontecer em 9, em 8 meses ou algo dentro desse tempo e que precisa ser natural. E é isso que nós tentamos trabalhar com as doulas. E a doula nada mais é do que alguém que, durante o processo de gravidez, ela trabalhou com a mãe e com o pai e com a família para que este parto seja natural. Em alguns momentos ele acontece e, por segurança, a mulher quer estar no hospital, né? E ela quer o parto natural com a presença do obstetra, mas ela quer a doula acompanhando esse parto porque ela orientou, ela fez os exercícios com ela esse tempo todo, ela fez as massagens, enfim, desenvolveu toda uma série de atividades para que esta mulher, esse bebê tenha a condição de nascer de um modo natural e não de cesárea, como se trabalhou. E o que a gente quer divulgar essa ideia e trazer essa possibilidade das doulas estarem nos hospitais, porque a lei federal hoje garante que a mãe pode ter um acompanhante, seja o marido ou alguém que ela escolhe da família, o pai no caso, né? E o que nós queremos é que além desse acompanhante, a doula possa estar junto no parto também, para estimular e proteger e deixar essa mulher ainda mais tranquila e o parto possa acontecer de modo natural. Cientificamente é provado que isso dá mais segurança à mulher e até uma saúde melhor na hora de desenvolver, né? Sem dúvida. O parto natural, por si só, ele já traz mais saúde e melhor desenvolvimento da própria criança. E é isso que se quer estimular e se quer trabalhar. E isso está servindo de referência, né? Londrina já está com o projeto de lei em andamento na Câmara de Vereadores, reflexo daqui, e também o nosso projeto está em andamento na cidade de Belém. Ontem eu fiz contato, quer dizer, eu recebi o contato de um grupo de doulas de Belém, no Pará,
que também já está com uma vereadora lá na cidade que está apresentando o mesmo projeto daqui para que ele possa ser implementado lá na cidade e tenha condição de virar lei e atender também as mulheres lá. O que nós queremos é ser referência, o que nós queremos é dar condição também do parto natural que saia, isso vira uma lei nacional daqui a pouco, né? Esses dias eu recebi uma pessoa aqui no meu gabinete que estava discutindo um projeto de lei meu em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, ao rótulo. Ele dizia que o meu projeto não era um projeto viável para ser aplicado aqui na Câmara de Vereadores e que eu não deveria encaminhar o projeto no qual eu dizia que no rótulo da bebida alcoólica deveria ter uma figura, uma foto de um acidente causado por um motorista que ingeriu bebida alcoólica. Como acontece com o cigarro? Assim. Exatamente, como acontece na carteira de cigarro. Aí eu disse, olha, pode até ser que eu não consiga aprovar o projeto aqui, mas alguém vai ver. E daqui a pouco Florianópolis vai fazer, Joinville vai fazer, São Paulo vai fazer. E daqui a pouco cai lá na Câmara dos Deputados e vira lei nacional, que é o que eu quero, né? Que aí a gente consegue lá mudar a legislação. E é esse somatório de borboletas e de pequenas ações é que vai gerar a mudança que nós muitas vezes esperamos na nossa sociedade. Acaba fomentando uma mobilização em torno. Exatamente, é isso que buscamos. Vereador, o senhor também tem notado e conversado com a população e muitas pessoas dizem, olha, eu gostaria de levar meu animal doméstico, às vezes até no veterinário, mas não pode porque o ônibus não pode levar no ônibus, às vezes até transportar, quer viajar, ir para a casa da avó, da amiga, mas não pode com o animal, quer levar o animal junto. E o senhor, com essa demanda, elaborou um projeto de lei e que tramita aqui na Casa Legislativa, que permite o cidadão levar o seu animal de pequeno e médio porte no transporte coletivo. Qual que foi a intenção, junto a essa discussão, de elaborar esse projeto? Eu tenho contato com uma série de entidades que trabalham na questão da proteção dos animais de rua na nossa cidade. E nessas entidades eu tenho amigos que participam de uma, outro de outra, e nas conversas que a gente tem, sempre bateu na tecla da dificuldade, muitas vezes, das pessoas que não têm veículo, de levar o animal para o veterinário, como você bem colocou aqui, ou às vezes até de sair para visitar alguém, né? Hoje nós temos muitos pequenos animais, né, em casa, e às vezes você quer visitar alguém e não quer deixar o animalzinho mais em casa. Há uma cultura de estar junto ou levar para passear no parque, na rua. Nós temos aqui a Cão Caminhada, nós vamos ter um parque aqui próximo no Gelone, que vai se chamar o Parcão, né? Que o objetivo é que as pessoas possam levar o seu animal de estimação, especialmente cachorros ali, para fazer uma caminhada, para utilizar esse espaço. Então, de dar essa condição das pessoas, através do transporte coletivo, também levar o seu animal de estimação. Mas a gente entende, e o meu mandato tem essa visão, de que o transporte coletivo é objetivamente prioridade do cidadão e deve ser mantida essa prioridade. Por isso nós estabelecemos uma série de regras. E aí, frente às sugestões da comunidade, os apelos, algumas pessoas diziam, olha, os ônibus no horário de pico é impossível, os ônibus no horário de pico não dá para levar um animal, ele vai se estressar também, as pessoas vão ficar estressadas. Então eu decidi agora, ele estava pronto para votar, no dia da votação, fazer uma emenda em conjunto com o vereador Diogo, na qual nós trabalhamos efetivamente a perspectiva de que nos horários de pico não seja permitido. Né? Além de que eu na lei já coloco que só pode ser 2 animais por ônibus, né? E então no horário de pico também não vai ser permitido. Como vai ser feito esse controle? Cada um que quer levar o seu animal vai ter que fazer a carteirinha. É uma necessidade, é uma questão que vai se apresentar, se vão usar ou não, é uma decisão de cada um, mas dentro disso a própria carteirinha, através do programa do SIGA, hoje já pode bloquear a entrada de mais de um animal dentro do ônibus pela entrada desse animal na catraca. Até porque, né, vereador, a gente está discutindo muito essa questão do bem-estar animal. Às vezes uma neta quer passar o final de semana com a avó e o animal não pode ficar sozinho em casa, às vezes o pai e a mãe vão viajar, ela está sozinho, quer ficar com a avó, e aí pode transportar até o local lá com a família, né? É um ambiente também muito melhor. São necessidades as quais nós nem conhecemos. Eu tenho conhecidos que levam um animal escondido, né? Que não é o ideal, que é totalmente errado e que vai trazer problema
pode trazer problemas se for descoberto. Então, é desnecessário fazer isso. Então, para que não oferecer alternativas dentro da legislação próprias e ideais para a população? O senhor destacou que a comunidade vem sugerindo, às vezes, mudança. É gratificante, eu acho, enquanto parlamentar, ver que a comunidade acompanha o trabalho e que está junto e muitas vezes até sugere, assim é melhor, é diferente, a gente podia até agregar de forma mais propositiva. Enquanto parlamentar, isso é uma proposição diferente. Essa é a facilidade hoje que nós temos com a questão do Facebook, com a questão do Twitter e outras ferramentas, que faz com que a gente esteja todo dia em contato com o cidadão. Eu tenho meu aparelho onde eu estou olhando o que as pessoas comentam sobre as minhas postagens todo dia, estou respondendo, estou atendendo, ouvindo. Algumas coisas é possível fazer, outras não. Outras não são de nossa responsabilidade, o que muitas vezes acontece. A população fala, olha, nós temos que melhorar a legislação para a questão da criminalidade. Eu digo, olha, procure o seu... Vou fazer um encaminhamento, mas... Eu já fiz vários, procure o seu deputado federal, procure o seu senador, mande e-mail para Brasília, porque é lá que se muda a questão da responsabilização em relação aos crimes. Tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Muitas coisas acontecem em Brasília, acontecem lá na Assembleia Legislativa em Florianópolis. Então, nós não temos, em alguns casos, a condição de mudar alguma realidade, mas temos a condição de dar a resposta para a população. E a internet e as ferramentas da internet nos permitem isso. Vereador Mário, obrigado então pela participação aqui no Jornal da Câmara. Esperamos outras oportunidades para falar sobre o seu trabalho parlamentar interno e externo, até a título de prestação de conta. Obrigado aí pela oportunidade e desejo que Deus abençoe seus lares e suas famílias como tem abençoado a minha. Obrigado, vereador. E a partir de hoje, o Tribunal Regional Eleitoral terá um telefone exclusivo para orientar e tirar dúvidas sobre o pleito. O disco eleitor é 0800 6458 732. O serviço vai ficar disponível até o dia 7 de maio, quando termina o prazo para confeccionar ou transferir o título eleitoral. O objetivo do TRE é responder às dúvidas dos eleitores e diminuir a fila nos cartórios. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Lembrando que logo mais, ao 12h30, a TV Legislativa transmite o TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os principais destaques do TVL Notícias. AMP recebe apoio de Frente Parlamentar de Blumenau para a criação da Lei Municipal do Microempreendedor. Nova diretoria assume Conseg do bairro Escola Agrícola, Fosta e região. Vereador pede manutenção e melhorias em região do bairro Velha. Isso e muito mais ao 12h30. Acompanhe também o Jornal da Câmara pelo Facebook, o Twitter da TVL e também pelo site da Câmara que aparece aí no seu vídeo. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã.